As vossas palavras, versos 13 ao verso 18. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputávamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para que os temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém. Amém. Esse texto, ele é um texto que mexe comigo bastante. E eu não tinha escolhido esse texto para trazer para vocês. Na última hora, o Senhor falou, é esse texto que eu quero que você fale. Porque foi um texto que onde eu tenho passado esses dias, tem mexido com as pessoas com quem eu encontro. E esse texto é um texto que você vai ver que ele retrata de pessoas que servem a Deus. Estamos falando aqui dos cristãos, dos evangélicos, dos crentes. É um texto que as pessoas têm mexido demais no coração dela. E agora vamos saber o porquê. É essa palavra que eu quero trazer para que você entenda o que está acontecendo na minha e na sua vida, porque no final Deus vai nos trazer uma grande revelação aqui. Eu encontrei pessoas esses dias, eu vou ficar aqui mais pertinho, porque eu gosto de estar pertinho, porque é mais fácil para mim estar olhando para vocês aqui. Por onde eu tenho passado, você começa a conversar com as pessoas e aos poucos você não sabe quem é quem, se é crente, se não é, né? E a gente, como servo de Deus, está sempre relevando uma palavra à pessoa, né? No momento oportuno, você abre a sua boca e vai declarando. E aí, naquele momento ali que você acaba falando alguma coisa, eu tenho visto as pessoas dizerem que são crentes e o motivo maior delas, angústia no seu coração. As pessoas estão muito angustiadas. Eu estive com o pastor Rod fazendo uma mudança esses dias e lá quando a gente estava saindo da padaria, a menina, eu fui despedir da menina, eu falei, Deus te abençoe, mas 10 segundos que eu falasse alguma coisa, a menina já estava chorando. A menina já, ai, eu não estou aguentando mais, minha vida tá um desespero, eu não estou vendo alegria em nada, eu não consigo ver alegria em nada. Aí eu falei, ó, veja a alegria no Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria. Ele vai te fazer sorrir onde ninguém consegue fazer sorrir. Outro dia eu estava no meu dentista e não sabia, já era a 5ª vez que eu tinha voltado lá, e eu não sabia que a menina era evangélica, a menina que estava lá atendendo a gente lá. E aí ela discutindo um assunto com o patrão dela e acabou que eu fiquei numa situação de juiz do negócio, sem nem pedir para ser juiz. E aí, o que você acha? Eu falei, mas eu não acho nada, o que você quer que eu ache? Eu dou uma opinião para a gente aqui, porque ela se achava que não estava sendo recompensada perante o seu trabalho. E ele achava que estava fazendo justo, ou até mais do que o justo, para ela. E aí eu fui começar a falar para ela, falei, olha, não espere recompensa dos homens, espere recompensa de Deus. E faça para os homens como se fizesse a Deus. Porque nos homens vocês vão sempre se decepcionar. Gente, não esperem nada de homens. Jesus foi o único que veio nessa terra e não decepcionou. E esse é o maior problema que eu tenho encontrado. Eu venho da Igreja Batista Filadélfia, é uma igreja de Taguatinga Sul, e é uma igreja grande, com 3.000 membros. É uma igreja muito grande. E
de uns tempos para cá, eu tenho me relacionado muito com as pessoas. 3.000 membros é difícil você conhecer muita gente, é gente demais. Né? Mas o Senhor tem me feito relacionar com aquele povo, e eu fui conhecendo, e eu comecei a ver e a notar uma angústia no coração daquelas pessoas. E é o que esse texto aqui, ele fala bem claramente. Palavras duras nós temos dito ao Senhor, mas às vezes não diretamente a Deus, mas que chegam aos ouvidos do Senhor. A gente começa a reclamar, a murmurar, a gente vai falando, Deus, minha vida melhora, minha vida não prospera, meu casamento não anda, eu não sei mais o que eu faço, e assim vai reclamando. Agora, o que é mais interessante, que eu acho, como é que as pessoas têm a capacidade de achar que as orações que elas vão se beneficiar, que elas acham que se beneficiam, chegam a Deus, aos ouvidos de Deus, mas as reclamações parece que não chegam. Ou seja, elas falam como se Deus não estivesse ouvindo, o que não é verdade. Eu vou citar aqui um texto para vocês verem como é que Deus escuta todas as coisas. Salmo 139, não precisa abrir a Bíblia, eu vou citar o texto para vocês, mas não precisa abrir. Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Sabe quando eu me assento e sabe quando eu me levanto. De longe penetra o meu pensamento. Então, gente, tudo que nós fazemos e pensamos, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Pensou, agiu, o Senhor está sabendo o que você está pensando. E o texto prossegue dizendo o seguinte: é inútil servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Irmãos, essas pessoas que eu tenho cruzado e encontrado com elas, o ponto-chave é esse aqui. A vida delas muitas vezes não está andando conforme ela queria que estivesse andando. E eu tenho algo para dizer para vocês. Talvez a nossa vida não seja do jeito que a gente queira que seja, mas ela é melhor do que nós merecíamos que estivesse. Ela é melhor do que nós merecemos. Porque, meu irmão, nós estávamos afastados de Deus. Jesus veio e nos conciliou novamente com o Senhor, porque nós estávamos condenados ao inferno. Essa é a verdade. Quando Jesus veio e morreu por nós na cruz e nos conciliou, ele já fez tudo o que tinha de fazer. Todo o resto, eu falo que é lucro. É lucro. Tudo que vier é lucro. Se eu passar por essa terra e casar meu casamento maravilhoso, foi lucro. Se eu for um homem bem sucedido, for lucro. Se eu fui um homem pequenininho, eu não fiz quase nada nessa terra, lucro. Lucro. Porque é melhor ser o menor dos homens e ganhar o céu do que ser um milionário e ter o inferno como herança. Então, Deus já deu o melhor dessa terra. Tem gente esperando o melhor, comer o melhor dessa terra. Falei, gente, comer o melhor dessa terra, vocês estão esperando o quê? Comer areia lavada quando morrer? Deve ser. Não tem lógica. O melhor dessa terra, o Senhor já está nos dando. Sem contar que nós estamos num país maravilhoso, abençoado. Eu tenho certeza, eu vou dizer logo 100%. Quem não quis comer aqui no dia de hoje, não fez porque não quis. Eu acho que não teve ninguém aqui que não comeu, talvez não escolhesse ou não tivesse aquilo que queria, mas alguma coisa teve. E aí a gente começa a olhar, esse texto vai nos mostrando na questão dos soberbos. Aqui fala que nós reputamos os soberbos para os felizes. Ah, meu irmão, como isso é um engano. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No meio da semana, eu, Frank, sou comerciante. Eu trabalho com compra e venda de automóveis. E no meu ramo, já é um ramo que eu mexo há 20 anos, eu conheço muita gente que faz parte desse rol aqui que a Bíblia está citando. Pessoas que venceram, entre aspas, na vida, conseguiram tudo que conquistaram, têm tudo aquilo que desejam, que os olhos querem, eles compram, entendeu? Faz parte do meu meio. Desses 20 anos eu adquiri muita amizade, fui conhecendo o povo, e esse povo que tem tudo, meu irmão, não se engane.
Não há felicidade no dinheiro. Não há. O dinheiro, ele é um ótimo escravo, mas é um péssimo patrão. Eu falo isso porque eu encontro pessoas que nós poderíamos dizer que são as mais felizes do mundo, era para ter tudo. O cara acorda de manhã, não falta nada, a maioria deles acorda 10 horas para 11, não vou falar que desde quando eu acordo tarde também, mas os caras acordam 10 para 11, e você olha assim e fala, nossa, a vida desse cara deve ser uma maravilha. Ô homem feliz, tem tudo, problema, dinheiro não é o problema dos caras, mas quando você começa a andar, aí você não acredita. Gente com depressão, gente falando que quer morrer, sabe? Gente que quer sair de casa, gente que odeia o pai, pai que odeia o filho, pai que odeia a esposa. Aí nós vamos tocar no seguinte, um país extremamente rico, Suíça, é o maior índice de suicídio no mundo. E a Suíça é um país extremamente rico. Ora, se essas pessoas que aqui a Bíblia está dizendo que nós declaramos que elas são felizes, que elas têm tudo, que elas conseguiram tudo, elas se matam, cadê a felicidade? Onde é que o dinheiro entra nisso para trazer felicidade para elas? Não se engane, a felicidade está no Senhor, em servir ao Senhor. Essa é a nossa grande felicidade, essa é a nossa grande virtude, meus irmãos. E esse mal é um mal que tem assolado no meio das igrejas, porque parece que o cara, ele começa a caminhar, ele caminha 1 ano, ele caminha 2 anos, ele caminha 3 anos, e com o passar do tempo, ele parece que começa a achar coisa repetitiva, e não começa mais a achar graça no Senhor. Não consegue mais achar graça nas coisas de Deus. Parece que a oração de manhã passou a ser obrigatória. As coisas de Deus passou a ser um peso. Deixa eu te falar uma coisa para você, meu amado. Tudo aquilo que te faz pesar, que envolve o nome do Senhor, deixa eu te contar uma coisa, não é mais de Deus. Passou a ser coisa do coração do homem. Se o seu ministério te pesa, ele não é um ministério de Deus. Ah, eu sou do louvor, eu estou cansado desse negócio. Ah, esse negócio de ficar tocando violão, tocando música o dia inteiro, tem que ficar repetindo. Isso cansa. Cansa porque não é mais o ministério de Deus. Ele não é mais um ministério. Passou a ser um ministério de homens. Ah, mas aquele culto do domingo, rapaz, eu queria tanto ver o Fantástico. Por que eu estou lá? Irmão, se você está vindo aqui e está pesado, você não está vindo mais por causa do Senhor. Tem algum pastor que prega bem, algum louvor que é muito bom, a música que é muito bom, tem tudo, o ambiente é legal, as pessoas são bonitas, as pessoas são muito bacanas, tudo é muito bom, menos o Senhor. Porque se o nosso alvo é o Senhor, pode ser no chão, pode ser num buraco do tatu, que vai estar uma beleza. Eu garanto que o Espírito Santo de Deus vai falar com vocês, vocês vão se derramar ao pé do Senhor, vocês vão se entregar e vocês vão dizer assim, caramba, foi o melhor culto da minha vida. Foi esse. É o culto que é maravilhoso, é aquele culto que você deixa o Espírito Santo falar com você. E eu quero que o Espírito Santo esteja aqui entre nós. A palavra de Deus fala que onde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Então eu quero que nessa noite vocês tenham a alegria de estar aqui na presença do Senhor. Porque Jesus está aqui essa noite. Amém. Tem muita gente enganada achando que Jesus só entra em igreja grande. Eu digo o contrário. Se Jesus tivesse que escolher uma igreja, apesar que ele entra em todas, mas se o Jesus que eu conheço, o Jesus que a Bíblia fala, escolhesse uma igreja para entrar e ele tivesse que entrar primeiro na menor, na mais simples. Você sabe por quê? Porque Deus faz o fraco para confundir o forte. Deus exalta o fraco para confundir o forte. Deus exalta as coisas simples para confundir o soberbo. Deus gosta de coisas simples. Porque Jesus é um homem simples. Esse Jesus que estão pregando, vocês devem assistir vídeos na internet, né? Tem vários pastores, grandes homens de Deus pregando, mas tem gente pregando um Jesus que eu vou te falar, se esse Jesus que os cabas pregam tivesse aqui, estava morando em Dubai. Jesus não morava aqui não, irmão. Esse Jesus que esses caras estão pregando aí, falando, esse Jesus, sabe, de uma prosperidade que eu nunca vi sem igual, Jesus não vinha, acho que ele não vinha nem no Brasil, meu irmão. Jesus era europeu.
Não tem lógica as coisas que o pessoal está falando desse Jesus. Gente, Jesus é simples. Amém. Jesus é simples. Jesus é uma pessoa tão simples que é aquele Jesus que te ajuda. Eu assisti um vídeo esses dias que eu fiquei muito... Eu não me emocionei muito, mas achei legal demais. Foi um Jesus que começou a ajudar as pessoas em tudo. Minha esposa, que está aí, a Marcela. Foi você que mandou, pastor? Extremamente abençoado. Eu amei aquilo e brinquei demais. Eu ri demais, sou um cara muito brincalhão, gosto de rir, brincar demais. Quando eu comecei a ver, eu falei, meu Deus, Jesus estava andando, tinha um pessoal na escola fazendo prova, e aí ele pegou e ajudou o pessoal na prova. Aí tinha um pessoal catando lixo, ele ia lá e ajudava, sabe, fazendo um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, mas que Jesus que trabalha. Sangue de Jesus, rapaz, esse homem não para. Esse sim, esse aí é Jesus. Um Jesus que não parava nunca. Então esse Jesus, meu irmão, é aquele Jesus que quando você está lá no seu quarto aflito por uma coisa da segunda-feira, da terça, da sexta, aquele Jesus que você está com uma agonia, que só o seu coração sabe, esse Jesus, esse é o que vai na tua casa, esse é o que te visita, esse é o que te livra, não é o Jesus que te dá carro, te dá casa, esse não é o Jesus não, Jesus é aquele que conhece, que segura as tuas lágrimas, esse é o que Jesus que segura na tua mão, porque Jesus ele tem prazer em você dar um passo e ele dá outro, ele dá um passo e você dá outro. Jesus não quer te empurrar e fala, toma aí meu filho, ganha o mundo, ganha aí as Oceanias, tudo que é país, toma de conta desse país, é teu, estou te dando o mundo, não. Jesus quer te dar é alegria, a prosperidade que o Senhor fala na Bíblia, não que o Senhor não queira que a nossa vida esteja em ordem. O Senhor tem prazer que os filhos dele estejam a vida dele em ordem. Mas a prosperidade que o Senhor está falando aqui é uma prosperidade em que as pessoas que não conhecem a Deus não entendem. É que as coisas estão difíceis e você está rindo. Seu casamento não tem tudo que você queria. Sua casa é simples, suas coisas são simples. Mas você está feliz. Você tem umas coisas para resolver, talvez naquele momento você não tenha solução, porque muitas vezes a gente pensa assim que a solução cai do céu. Muitas vezes, meu irmão, a solução ali não aparece na hora. Eu já vivi situação de solução não aparecer na hora. Outro dia eu até dei um testemunho para o pastor, que tinha que pagar um cara, a conta era alta demais, era uma sexta-feira, eu falei assim, Senhor, manda o dinheiro. Mas se o senhor não mandar, faz esse cabo não me ligar hoje, não. Não dá pra mim. Manda, empurra esse homem para segunda. Meu irmão, foi dito e feito. Eu não consegui levantar o dinheiro, esse homem não me ligou. Quando foi na segunda-feira, eu estava com dinheiro para pagar para ele, aí eu que liguei. Até contei isso pro pastor, liguei para ele. Falei, e aí? Ele falou, rapaz, sexta-feira eu estava ocupado, sabe? Não deu para me te ligar de jeito nenhum. Eu falei, pois é, mas eu estou prontinho para te pagar. Glória a Deus. Amém. O Senhor é poderoso demais. Rapaz, como eu amo as coisas de Deus. Gente, Jesus é maravilhoso demais. Eu não canso de falar. Em qualquer lugar que eu vou, se vocês andarem comigo o dia inteiro, gente, eu falo de Jesus. Quando não tem ninguém, eu vou para o espelho e falo para mim mesmo. Pronto. Só para não ficar sem falar no nome de Jesus. Aleluia. E eu quero, meu irmão, esse texto, eu amei esse texto. Há um mês esse texto tem falado forte ao meu coração, porque parece que é assim, você começa a falar dele 10 segundos, as lágrimas rolam. Porque como as pessoas têm colocado confiança nos homens e como as pessoas têm se baseado em prosperidade de ímpio. As pessoas têm se baseado nas coisas que elas estão conquistando. E não é isso que o Senhor quer para nós. Verdade. Porque o Senhor tem algo a nos dar e esse algo é eterno. Deixa eu te falar uma coisa para vocês aqui, para vocês não esquecerem, nunca mais vocês vão lembrar disso. Se tem um paralítico, e esse paralítico é salvo pelo Senhor Jesus, e ele passa a andar, deixa eu te falar uma coisa, essa cura, ela é terrena. Ela vai servir enquanto ele estiver aqui na terra. Enquanto ele estiver aqui na terra, as pernas dele que ele ganhou de novo, vai levar ele para tudo que ele lugar, vai ser bom demais. Mas se esse homem não converter o coração ao Senhor, no dia que ele morrer, o milagre acaba. O milagre ficou. Porque as coisas terrenas servem para esta terra. Mas as coisas eternas são do Senhor para sempre. Para aquele que habita no céu dos céus por toda a eternidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas, eu vou dar um texto aqui também, um versículo, para vocês também se alegrarem um pouquinho. No Salmo 112, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e cumpre os seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Amém. Será abençoado todos os justos. Eu notei algo nesse texto aqui no finalzinho, que ele vai falando de uma pessoa, parece que ele está se dirigindo a um homem que teme a Deus. Mas no final, quando ele vai falar no texto que bem abençoado, será abençoado a geração dos justos. Ou seja, se você é justo, se você teme ao Senhor, isso é para você, meu irmão. Porque lá na frente, se seu filho mudar o caminho, Deus não tem parte com o pecado, não. Verdade. Deus não tem parte no pecado. Uma vez eu assisti um filme muito bom, que eu não lembro o nome agora, as irmãs podiam me ajudar aí, da lanchonete, que eles estavam numa lanchonete, tem uma conversa com Jesus. Como? Um caminho para a redenção. Quem puder assistir esse filme, assista. É um filme muito lindo, um filme muito simples, em que umas pessoas estão numa lanchonete e vai conversar com Jesus. Tem uma parte do filme que eu quero levar aqui para vocês, que é o seguinte: o cara chega para Jesus e fala assim: vem cá, vocês mataram o povo judeu, estava falando do povo judeu, porque quando eles entraram na terra de Canaã, quando eles atravessaram o Jordão, foi um quebra-pau. Os caras mataram todo mundo. E quando eu falo todo mundo, eu não estou dizendo só de homem e mulher, não. Deus falava vaca, bezerro, galinha, a bichinha estava lá, tadinha, comendo um negocinho. Deus falava: mata essa peste também. Não tem negócio comigo aqui, não. Vai nascer um pinto endemoniado, mata o cara. Matava, passava o rodo, gente. Não tinha lógica. E eu achei muito legal que o cara confrontou Jesus com essa pergunta: vem cá, e aquilo que vocês faziam com aqueles povos? Como é que você fazia aquilo ali? O que você me diz daquilo? E Jesus dá uma pausa. Jesus dá uma pausa. Porque Deus, eu achei muito interessante, foi muito de Deus aquilo que colocaram no filme. Deus pensa antes de falar. Deus pensa antes de falar. Deus não sai falando à toa. Porque tudo que Deus fala, Deus cumpre. Então, amigos, quando vocês forem falar uma coisa, na vida pessoal de vocês, pensem. Não saem falando sem pensar. Pensem. E aí Jesus, ele deu uma pausa no filme, e aí ele foi falar. Então ele respondeu: olha, realmente, eu matei todo mundo. Eu matei todo mundo mesmo. Porque Deus é amor, mas Deus não tem parte com o pecado. Deus não tem parte com o pecado. E aquela geração estava toda estragada, era uma geração que estava perdida. Por isso Deus precisou suscitar uma nação nova. E era, inclusive, o texto que eu tinha escolhido para vocês, que era no Novo Testamento, a palavra da bodas. E, quem sabe, Deus, numa outra oportunidade, eu pego para vocês, das bodas. Deus, então, amigos, não tem parte com o pecado. E você vê como é que Deus para, antes de falar, que no texto lá da prostituta, né, que Jesus estava lá, e os fariseus tentando pegar Jesus, porque ali os fariseus não fizeram outra coisa a não ser tentar pegar Jesus. Queria pegar, vamos derrubar a escada, ou em alguma coisa derruba ele. Quando foi na prostituta, Jesus começou a desenhar no chão, fazer alguma coisa no chão. Porque, na verdade, Jesus estava pensando que ali era muito sério. Gente, vamos entender a seriedade de Jesus. Eu falando isso outro dia. Se Jesus, quando veio nessa terra, tivesse cometido qualquer coisa, algum pecado, aí só Deus para saber responder o que era isso aqui hoje. Eu creio que Satanás tinha tomado posse disso aqui, mas não da maneira que existe hoje, mas posse de maneira espiritual nesta terra. Gente, quando Jesus falava que queria morrer, que tinha vindo para morrer, que o propósito dele era morrer, gente, isso era muito sério. Tem gente que acha que já Satanás aplaudiu Jesus quando Jesus subiu na cruz e falou: aí, morreu.
Jesus, irmão, quando ele subiu ali, Satanás ficou possesso, como se diz, ficou endemoniado. Porque o cara pirou, que Jesus cumpriu o propósito dele. Que o propósito dele de ressuscitar para Jesus, era a coisa mais fácil do mundo. Era fácil Jesus ressuscitar. Difícil era ir para a cruz, com aquele tanto de gente atrapalhando. O único que ajudava era Judas. Judas toda hora lá ajudava Jesus. Traía, roubava a bolsa, pegava uns trem, fazia, sabe, fazia panelinha por trás, chegava, falava com ele, falava com os fariseus. Falava com ele, falava com os fariseus. E Pedro, coitado, chegou lá e falou, aí Jesus, vou contar um negócio aí. Que foi, morre não, rapaz. Cruz é duro, deve doer pra caramba. É um negócio sofrido. Não morre não. Jesus falou, rapaz, sai daqui, capeta. Você está ficando doido. Eu já falei um monte de vezes, eu vim aqui para morrer, gente. Eu não vim aqui para outra coisa, não. Eu tenho que subir naquela cruz. Porque se eu não subir na cruz, vocês vão padecer por toda a eternidade. O pessoal não tinha noção da seriedade do que era subir naquela cruz. Mas esse texto aqui, continuando nesse texto, irmãos, vai dizer para nós que o Senhor tinha algumas pessoas que falam assim, então os que temiam ao Senhor falavam uns dos outros, e o Senhor atentava e ouvia. E ele segue dizendo, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Meu irmão, essas pessoas que o Senhor está dizendo aqui, não ouvia cochicho. A palavra do Senhor diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Irmão, não dê ouvido aos que as pessoas ficam dizendo, ficam apontando, porque tudo é para tirar o foco de Jesus. Tirar o foco de Jesus. E na hora mais errada que tem. Na hora que o homem está voltando. Jesus está voltando. Jesus está chegando. Não se engane. A Bíblia diz que muita gente diz assim, olha, há 2000 anos Jesus diz que vem e não vem. Há 2000 anos diz que Jesus está para chegar e esse Jesus não chega. E a palavra diz, não se engane. Por que dizem essas coisas? Jesus vai voltar para mim e para você. Para mim e para você, Jesus está voltando. Eu digo para mim e para você, porque para quem morreu, Jesus já voltou. Tem gente enganado, achando que o morto ainda vai encontrar com Jesus. Fica acendendo vela para defunto, orando. Meu irmão, depois da morte, segue-se o juízo. Então, se você tem que fazer alguma coisa, faça-o agora. Evite as más conversações. Ande com esse tipo de gente. Gente que teme ao Senhor. Gente que vai edificar a tua casa. A amizade que vai te tirar das coisas desse mundo. Porque, irmão, o mundo não tem nada a oferecer. Não pense vocês, que está aqui de frente de vocês, uma pessoa que foi santa. Eu garanto que aqui dentro, se eu botar mais 488,2 pessoas, fora os repetidos, não vai ter ninguém que aprontou mais do que eu. Eu duvido. Eu dou minha cara a tapa, peço para Jesus revelar. Fala, Senhor, revela. Se tiver, mostra que nós batemos nesse carro, porque o cara é ruim mesmo. Se o cara fizer mais coisa. Gente, eu bebia, eu fumava. Me drogava porque, eu vou falar que é drogar, porque essas drogas sintéticas eu usava. Eu era soberbo. Amava tudo que o mundo amava e não gostava de nada do que o Senhor gosta. Não fazia nada que o Senhor queria que eu fizesse. E eu digo mais, aquilo que eu nasci para fazer. Porque eu nasci para servir ao Senhor, não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu nasci para levar o nome daquele que morreu por mim, que morreu por você, que subiu na cruz, que não se envergonhou. Enquanto muitos se envergonham da palavra do Senhor. Meu irmão, eu fazia tudo que não prestava. E andava com quem não prestava. Nem para me achar um cabra desse aqui que temia ao Senhor. Só achava o que temia a 51 mesmo. Gente, vocês não têm noção. Essa mulher ali, vou te falar, só ela sabe o que ela aguentou na minha mão. Sábado, eu vou te falar, ninguém me via.
que sexta para frente. Que sexta eu estava descansando das festas que eu vim da quarta. E a quarta eu não estava muito forte, porque eu estava cansado da festa de terça. Meu irmão, eu era, vou te falar o capeta, porque essa palavra é forte, mas eu não prestava. Eu não prestava. Conheço todas as baladas que você pensar. Balada de Brasília, balada fora de Brasília. Eu fui em tudo. Andei com essa playboyzada, tudo. E Deus tem me usado muito para falar no meio desse povo, porque, meu irmão, você quer ver um povo duro, é o povo que tem dinheiro. Vocês não têm noção do tanto que esse povo é duro. Não quer escutar falar de Deus, mas chama para fazer um negócio, o cara para tudo, mata a mãe, dá um bicudo se o cachorro vir, sabe? Tosse o rabo do gato para ele sair correndo, mas fala, agora vamos falar de negócio. Meu irmão, para tudo, vocês têm que ver a vontade do cara fazer um negócio. Mas vai falar de Jesus para esse povo. Não quer ouvir de Jesus. E o que mais me assusta, que é o que vai falar no final desse texto aqui, nós vamos chegar lá já já, que as pessoas acham que vão viver para sempre. Gente, nós não vivemos nessa terra para sempre. Para sempre, só 2 lugares. E essa escolha você faz aqui agora, todo mundo deve saber qual é o lugar que a gente escolhe aqui na terra. Ou vai morar com Jesus, ou vai ser lançado no inferno. E dói meu coração quando eu vejo pessoas endurecidas. Eu olho para minha casa, eu já tenho 2 irmãs, uma tia que converteu até aqui na minha igreja, veio lá de Minas para converter aqui. Eu falei, rapaz, não precisa de andar tanto para converter para o senhor. Não tem uma igreja lá não. Veio aqui e aceitou Jesus. 2 irmãs. E eu olho para o restante dos meus familiares. Eu creio que eles vão ser salvos. Porque a palavra do Senhor fala, se tu crer, será salvo tu e a tua casa. E a gente tem que crer. A gente tem que crer. Porque poderosa é a mão do Senhor para todas as coisas. A palavra do Senhor fala, sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Aleluia. Nada do que o Senhor quer fazer pode ser frustrado. Então eu creio que minha família vai ser salva. Mas enquanto não são, me dói, gente. Me dói encontrar com amigos. Esse dia eu parei com um amigo e ele não queria escutar porque o coração dele já estava endurecido. Porque ele ama as coisas deste mundo. Ele gosta das coisas desse mundo. E aquele que é amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Ou você ama o mundo, ou você ama a Deus. E eu falei, irmão, me dá 15 minutos para me falar para você de Jesus. Nem que seja a última vez. Deixe-me falar para você de Jesus. Eu sei que você não gosta muito do que eu falo, porque toda vez que você está para falar comigo, você vem com a intenção de fazer um negócio e eu venho com a intenção de converter. Você vem fazer um negócio e eu quero te converter. E eu sei que nem sempre você está disposto a ouvir, mas me dê mais essa chance. E eu pedi muito isso, gente, porque olha, estamos vivendo na época das profecias bíblicas se cumprindo. E a profecia final. Terça-feira agora vai começar o conclave, vai ser eleito aí esse novo Papa. Gente, isso é profecia bíblica se cumprindo. Isso é profecia bíblica se cumprindo. Então, a qualquer momento, nós estamos vivendo algo que nós não podemos definir, porque nós não sabemos se vamos ser arrebatados antes, durante ou depois. Eu não vou entrar nesse mérito, porque isso é uma disputa teológica, isso é uma briga teológica de muito tempo. E eu nem a 8ª série tenho, como é que eu vou discutir com os doutores? Apesar que eu estou na frente, que o Espírito Santo é poderoso, a palavra de Deus fala que ele conhece ao Pai, e o Pai revela a ele todas as coisas. Então, quem tem o Espírito Santo, está melhor do que qualquer doutor desse aí. Amém. O Espírito Santo é o cara mais formado. Fala 368 milhões de línguas, tudo que está no universo. Tudo que existe, o Espírito Santo sabe. O cara vem falar, eu falo 8 línguas. 12 os apóstolos devem ter falado lá, quando eles foram converter o povo. Os apóstolos começaram a falar em língua. Eu acredito que pelo menos umas 12 deve ter tido lá. O cara metido a besta e não fala nada. Ainda fala errado, não tem ninguém para corrigir. Então, meu irmão, e eu fui falar para ele, desse amor de Jesus, e eu falei assim, o nome dele é Marcelo. Eu falei, Marcelo, deixa eu te falar algo para ficar no seu coração, para você não esquecer mais. Faça uma escolha. Faça uma escolha. Vocês estão achando que vive para sempre, vocês não vão viver. Irmão, eu gostaria que você se convertesse ao Senhor por amor. Mas já que o amor não está fazendo efeito, deixa eu te falar de uma coisa.
do inferno. Lá, a palavra de Deus o tempo inteiro repete, dizendo que vai haver choro e ranger de dentes. Gente, isso é muito forte, gente. Gente, nós não podemos se perder na palavra de Deus por causa de pouca coisa, não. O principal é o foco, é o amor de Jesus, mas não se esquecendo do inferno, gente. E eu falei para ele, eu falei, Marcelo, você sabe o que mais me dói? Que se você não se converter ao Senhor, e a palavra tem que ser dita com verdade, porque a verdade é o que liberta, e a verdade, quando ela é dita através do Espírito Santo, ela atinge o coração, e ela fica, e o Espírito Santo martela, e o Espírito Santo convence. Então você tem que abrir a sua boca e falar com verdade para as pessoas. Amém. Porque quando você fala com verdade, meu irmão, o Espírito Santo trabalha. Trabalha para você que está ouvindo, trabalha para o cara lá fora que está passando na portinha. Atinge pessoas que você não está esperando. A palavra de Deus é poderosa, irmão. Uma vez eu falo alguma coisa para ele que não é crente, esse cara vai brincar com a palavra de Deus, conta para o outro, vai fazer uma piada e fala um versículo lá, fala alguma coisa, o outro converte. Não se ilude, não. Deus vai muito além dos nossos limites. Nós somos extremamente capacitados. A palavra de Deus fala que quando nós estivermos no céu, nossos ouvidos vão ouvir coisas que nós não ouvimos, os nossos olhos verão coisas que nós ainda não vimos. Para você ver o tanto que nós somos limitados. Mas o Senhor não é limitado. Então não limite a tua palavra, ela é boca profética. Amém. Levanta a tua boca, abre a tua boca, que ela é boca profética. Ganha a tua família, ganha os teus amigos. Através da palavra do Senhor. E aí eu falei para ele, eu falei, Marcelo, você sabe o que vai me doer? Que você vai estar lá no inferno. E você vai falar assim, por que eu não ouvi a voz do meu amigo? Eu quero sair deste lugar e agora eu não posso. Marcelo, você vai chegar no ponto de ter desejado de eu te dar um murro no teu olho. Um murro na tua boca. Porque você vai pensar assim, antes ele me batesse, e abrisse minha mente e empurrasse o evangelho para dentro, do que eu estivesse nesse lugar, que eu não posso sair mais. Porque Deus fala na parábola, Jesus nos conta, a palavra entre rico e o Lázaro, que os que estão lá não passam para baixo, os que estão abaixo passam para cima, irmão, não tem volta. Desceu, já era. Subiu, o cara não subiu, eu posso descer, que aí eu posso... Não, porque lá nós vamos ser revestidos de um corpo de glória. Amém. Nós vamos estar afastados do pecado que hoje culmina no homem, do pecado que foi implantado lá no Jardim do Éden, que agora faz parte dessa natureza humana. E antes que alguém pense em, então estamos fadados? Não. Antes vos digo, que aquele que vive pela carne, discerne pela carne. Mas aquele que discerne pelo Espírito, vive pelo Espírito. E não está preso às coisas das carnes, à lascívia, à prostituição, à orgia, aos desejos e à vaidade. Principalmente essa, que é extremamente corruptível ao nosso corpo, aos nossos olhos, que ela começa aqui. O homem olha e deseja. Ele vê um carro, ele deseja. Ele vê uma mulher bonita, ele deseja. Ele vê algo que ele não tem, ele deseja. E o pior, que se ele conseguisse aquilo e se satisfazesse, ainda ia. Mas nós somos tão ruins, nós somos tão empesteados, que quando consegue, aquilo passa a não prestar e queremos algo maior. E mais, e mais, e mais, até alcançarmos tudo que nós possamos conseguir com isso, que é o inferno, que é a única coisa que a gente vai conseguir. O único lugar que você vai parar de ter desejo é lá. Que aí você vai querer cuspir nessas coisas que te levaram para lá e não vai mais poder. Então, Deus está falando que vai ter um memorial. Vai ter um memorial para essas pessoas aqui. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim em particular tesouro. Quem quer ser aqui tesouro de Jesus? Amém. Eu levanto até as pernas. Eu quero ser pelo menos uma moedinha de prata, se não der para ser uma de ouro. Eu quero ser o tesouro de Jesus. Eu quero ser amado de Jesus. Eu sei que eu, Frank, ainda não consigo amar o Senhor o quanto Ele me ama. Por quanto eu vivo limitando, por quanto eu vivo fazendo algumas coisas que não agradam ao Senhor. Porque não há justo. Não pense vocês que nessa igreja, na grande, na outra, no outro país, não há justo. E eu te provo, te provo na Bíblia. Em Jó, se eu não me engano, faço questão de abrir, eu acho que vai estar em Jó, capítulo
9, versículo 20. Muito obrigado. É bom ter um pastor perto, porque nessas horas ele ajuda. Se não ajudar, você vai ser réu do meu sangue. E aqui diga assim: ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Então ninguém vem tirar onda de santo para vocês, para cima de vocês, que não tem. Não há ninguém justo. Porque a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Para começar, quem é justo? Aquele a quem Deus justifica. A Bíblia fala de algumas pessoas. Jó mesmo foi justificado por Deus. Porque quando aconteceu a primeira parte aqui dos problemas de Jó, coitado, pensa no homem que sofreu, foi Jó. Depois que eu contar, até contar uma brincadeira para vocês. Jó sofreu demais. Mas a palavra diz que em tudo o que aconteceu na vida de Jó, Jó não pecou. Então Deus justificou. Outra pessoa que Deus justificou, Abraão. Porque agiu por fé. E aí nós vamos chegar lá. Justo para o Senhor é aquele que vive pela fé. Porque a palavra de Deus diz, o meu justo viverá pela fé. Então isso é que é ser justo por Deus. Deixa eu falar algo para vocês. Tudo que não procede da fé é pecado. Não é eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz. Tudo que você faz sem fé, a Bíblia considera como pecado. Então Deus é que justifica a gente. E Deus, na sua extrema misericórdia, Ele nos perdoa. Ele nos aceita. Não do jeito que somos, mas do jeito que estamos, para pedir perdão a Ele. Para nos transformar. Para sermos conforme a sua palavra, que Ele diz. Sejais como a luz da aurora, que brilha cada dia mais e mais até se tornar dia perfeito. Gente, se tem uma coisa que eu tenho certeza que agrada a Deus, eu vou falar isso porque não está na Bíblia, mas eu tenho certeza que Deus se agrada com a sua luta. Deus se agrada com a sua luta. Tem muita gente que aponta o seu defeito, meu irmão. Aponta o seu. E fala, sei como é que fulano comete isso aí. Porque ele não é você, irmão. Deixa ele para a sua pele que ele vai ver se é fácil. É muito fácil apontar os defeitos dos outros e dizer, eu tiro isso de letra. Mas manda ele entrar na sua pele e vamos ver se ele tira de letra. Deus quer saber da sua luta todo dia. Hoje, seria muito bom que nós largássemos nossos pecados todos de uma vez e não cometesse mais nunca nada. Seria bom demais, quem não queria isso? Até porque os mandamentos do Senhor são benéficos para a minha vida. De toda a área, de todo que você pensar, ela é benéfica. Área financeira, área de saúde, tudo. As leis vieram para ser benéficas. Então, nós se perdemos, irmãos, em achar que Deus... Olha, deixa eu dizer algo para vocês aqui que Deus está me falando. Muito forte. Muito forte mesmo. Não tenha pecado de estimação. Abandone o pecado de estimação de vocês. Eu não estou acusando ninguém. Deus sabe as minhas lutas. Mas Deus não quer você olhando para isso e acostumado. Não se acostume com o pecado. Não tenha um pecado que você acha assim, esse eu não dou conta. E eu vou ficar com ele para mim. Porque aquele pecado vai ser a sua senha do inferno. Aquele pecado que você declara ele, que você não vence ele, e a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que a gente não vence se torna escravo, é esse que nos leva para o inferno. Amém, irmãos? Amém. Então, seguindo aqui o nosso texto, que Deus fala que terá um memorial, e o texto segue dizendo que haverá um dia, naquele dia que eu prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei como um homem poupa a seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e entre o perverso, entre o que serve a Deus e ao que não serve. E aí, minha irmã, eu cheguei aqui no ponto máximo mesmo onde eu queria. Que é para as pessoas, para que nós, a gente parar de sofrer, gente. Para a gente parar de sofrer.
achando que as coisas não caminham para a gente, que não dão certo. Quando ele fala aqui que vereis outra vez, é porque nós já vimos. É porque ele já mostrou a diferença entre o justo e o perverso. Então não é a primeira vez que o Senhor vai mostrar. Deixa eu te falar uma coisa, você está vendo a diferença entre o justo e o perverso todo dia. Todo dia quando você se levanta. Hoje o Senhor permitiu que você estivesse aqui. Que você estivesse com saúde, que você estivesse bem. Eu dou glória a Deus todo dia que eu me levanto. Todo dia eu agradeço ao Senhor pelas maravilhas que Ele fez. Primeiro, para me deixar de ser o peste que eu era. E depois, porque Ele me cerca de bênção todo dia. Todo dia o Senhor me permite. Olha que maravilha, Deus me trouxe até aqui, gente, para falar com pessoas maravilhosas igual vocês. Você está achando que para mim não é um privilégio estar aqui? Para mim é algo assim que não tem preço. Se falasse assim, olha, não vai lá hoje que eu tenho um negócio muito bom para você e eu digo algo bom mesmo que agradasse aos olhos de qualquer um aqui, eu não trocaria. Eu não trocaria nada por essa oportunidade que o Senhor tocou no coração do pastor Roger para eu poder estar aqui trazendo a palavra de vocês. Porque é bênção, tanto para vocês que estão escutando, quanto para mim que estou falando. Porque a vontade do Pai, eu sempre digo, é só uma. A Bíblia é bem clara quanto à vontade do Pai. Para a gente não se enganar e não se esquecer mais nunca. A palavra do Pai é que todos os seres, todos os homens, cheguem ao conhecimento de Deus e sejam salvos. Essa é a vontade do Senhor para a minha e para a sua vida. E leve ela para os seus amigos, leve ela para os seus familiares, abram a boca. E Deus está falando aqui da diferença entre o justo e o perverso no dia que Ele preparou. E aí eu estou vendo, continuando, que eu falei para vocês que eu vejo gente reclamando, e eu vou cruzando com as pessoas esse texto aqui de Malaquias. Eu dei ele há 6 meses atrás para uma menina lá do discipulado, que eu frequento, não é o meu discipulado, o discipulado que eu frequento, porque ela vinha murmurando, ela vinha reclamando, ela falava o tempo todo, minha vida isso, minha vida aquilo, não sei o que. Um dia o Senhor tocou no meu coração e falou assim, abre a Bíblia e mostra para ela o livro de Malaquias com muito amor, esfrega na cara dela. Vai lá e empurra para essa menina ver. E eu chamei ela num cantinho com muito amor e falei, minha filha, você está esperando o que de Deus? Você é jovem, tem saúde, você é uma menina muito bonita. Você está querendo que o Senhor mande 2 anjos, te pega aqui pelos braços e te leve lá para Dubai, né? Aí você vai morar lá, aí você vai falar, agora o Senhor é bom. Não é essa a diferença entre o ímpio e o justo. Não é essa a diferença. A diferença entre o ímpio e o justo, gente, é a salvação. É a morada no céu com o Senhor. Essa é a diferença. Porque nesse dia que o Senhor preparou, e eu acredito que esse dia está muito próximo. Esse dia está muito próximo. E se você morrer antes desse dia chegar, não tem problema. Porque aí você vai estar melhor ainda, que você vai estar lá no céu, e aí você vai falar assim, caramba, aquele cara meio doido lá tinha razão mesmo, o negócio que é bom. Porque o céu é legal, gostei do céu. Nesse dia você vai falar assim, essa é a diferença entre o justo e o ímpio. Porque lá na terra, as coisas para mim não saíram do jeito que eu queria, mas eu permaneci firme no Senhor, eu andei com o Senhor, eu orava na hora que eu estava com sono, eu li a Bíblia na hora que eu estava com sono, eu pregava a palavra para Deus quando as pessoas faziam chacota, porque quando você vai falar de Deus, todo mundo quer rir da sua cara, todo mundo acha que é piada. As pessoas não querem, ninguém fala da palavra de Deus. Crente 007, escondido, que não tem coragem de falar que é crente. Não prega a palavra de Deus. Fui falar que eu era crente ontem para um menino e quase pulou no teto. Eu falei, tem que assustar mesmo, ninguém quer mais assumir. E não estou falando de ser crente não, estou falando de ser servo de Deus. Que se desvia do mal. Que pensa antes de fazer as coisas precipitadamente. Que não se entrega às paixões da carne. E não é fácil fazer essas coisas, né? Não. Mas você consegue. Jesus fez. Por que a gente não faz? A gente também pode fazer. Nesse dia, meus irmãos, nós vamos ver a diferença entre o ímpio e o justo. Nesse dia, o ímpio vai querer dar tudo que ele tem. Tudo que ele tem. Tudo. Ele vai querer falar assim, eu faço qualquer coisa. Não me deixa aqui não, Senhor. É seta, é trombeta tocando, é alarido, é trovão. O pau está quebrando. E você está tranquilo porque você está com o Senhor. Digo isso porque ninguém pode afirmar que nessa hora que nós já subiu, porque não é bíblico.
Ninguém pode dizer se é antes, durante ou depois. E o Senhor diz que vai poupar naquele dia. Espera aí. Se eu estiver no céu, Deus vai poupar para quê? Se eu já estou no céu. Por isso que eu digo esses dias, é uma opinião minha, eu acho que quando chegar a grande tribulação aí que está próxima, tem gente pensando em se formar daqui a 5 anos, continue e vá se formar. Mas eu acho que não vai dar tempo não. Veja só, nesse dia aqui, o Senhor está dizendo que vai poupar. Só poupa quem está no meio de problema. Quem está no meio de uma tribulação. Então Deus está falando que vai te guardar naquele dia. E essa, meus amados, para encerrar aqui a palavra com vocês, e que vocês guardem isso no seu coração, quando vocês estiverem muito angustiados, estiverem passando por problemas diversos, não se esqueça que às vezes um problema pequeno para você, para o outro pode ser grande. E o pequeno do outro pode ser grande para você. Ninguém pode interferir e dizer nada na sua vida. Só o Senhor que sabe, porque só Ele sonda os corações, só Ele que te conhece, só Ele que te visita. A palavra de Deus diz que só Ele esquadrinha os corações do homem. Nesse dia vocês vão ver a diferença entre o ímpio e o justo. Eu quero terminar aqui, meu irmão. Outro dia eu estava numa tribulação, que eu vou te falar para você. O barquinho dos caras lá do mar agitado era um laguinho à toa. Eu estava, meu irmão, aperreado. Eu estava demais aperreado e angustiado. E o pastor Rod, que sabe um pouco mais da minha vida, não é o dia hoje de eu contar para vocês, senão vai demorar 3 dias para me contar meu testemunho. Não é feio. Eu estava extremamente angustiado. E Deus falou assim, eu tenho algo maravilhoso para você. Eu tenho na minha casa um quarto de oração. E nós se reunimos nas quarta-feiras, o pessoal do discipulado, e quem quiser ir, porque a minha casa é aberta, ela pertence ao Senhor, tanto a minha casa, quanto a minha vida, o meu casamento, os meus amigos, as minhas finanças, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. E tudo que vocês têm também pertence ao Senhor. Muitas vezes as pessoas do mundo acham que não pertence. Hoje eu falei para um cara na rua, não sei nem quem é o cara, eu não sei o que eu estava fazendo, eu falo para tanta gente que eu fico perdido. Eu sei que eu virei para o cara e falei assim, ele falou assim, mas assim, né, Jesus, a gente tem que gostar de... foi no telefone. Foi no telefone, o cara ligou do anúncio e falou assim, não, eu sempre boto nos anúncios do meu carro, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus Cristo, Rei dos Reis, sabe? Sai botando, tudo que é anúncio meu, eu boto. Tem 4 meses que eu coloquei esse propósito no meu coração, Deus colocou, porque a gente não coloca só o que não presta. Deus colocou esse propósito no meu coração e eu comecei a fazer esse anúncio. E engraçado como aparece tudo que é tipo de gente. Tem gente que liga, que benção. Eu li esse negócio hoje, eu fiquei animado. Eu gostei demais. A outra mandou uma mensagem outro dia, falou, menino, que mensagem legal. Isso é legal, nunca vi isso. Outro dia ligou um carro e falou assim, ô meu filho, quanto que é esse carro? Eu falei, o carro é tanto. Ele falou, você faz menos aí? Eu faço. E essa frase aí? Eu falei, o que tem? Cadê esse negócio que você botou aí? Eu falei assim, olha, eu coloquei, porque tudo que eu faço tem que glorificar o nome do Senhor. Se não glorificar o nome do Senhor para mim, não tem sentido. O dia que eu parar de glorificar o nome do Senhor, de andar na rua falando de Jesus, do Espírito Santo, eu prefiro ser aquele merda que eu era antes. Porque para ser um crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, eu não quero. Não foi para isso que Jesus me chamou. Eu me converti no meu quarto, assistindo televisão. Eu não assisti na igreja. Eu não me converti dentro da igreja. Na igreja estava ali abençoado. Eu estava assistindo televisão quando Jesus chegou e falou, filho, levanta! Porque a mesma vontade que você tinha para o mundo, você vai ter agora para mim. Com a mesma vontade que você falava com o mundo, você vai falar de mim. Os mesmos som alto que você passava nesses carros bacanas seu aí, escutando tistum, 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 você vai passar agora dando glória a Deus. Esses homens vão ficar tudo doido. Gente, o pessoal passa do meu lado e fica doido. Pastor, anda comigo, meu sonho é no talo. Glória a Deus, glória. O pessoal fala assim, esse menino, eu pensei que era boy. O cara fica doido. Porque Jesus falou, foi para isso que eu te chamei, meu filho.
Para vocês chegar lá no meio dos caras, os caras estão fazendo um negócio, vendendo uma casa lá, 1 milhão. Você entra e fala assim, não, eu tenho um cliente para essa casa. Quem é? É Jesus mesmo, só compra se vocês converter. Você dá um de doido, dá um de doido, dá um de doido. Jesus fala, você dá um de doido. Vocês falam para esse povo. E eu tenho falado, Deus sabe tanto que eu tenho aberto minha boca, e amo abrir minha boca e falar, gente, porque eu quero que todos os homens cheguem ao conhecimento de Deus e alcancem a salvação. Eu não conheço vocês, mas eu declaro que na vida de vocês, o Senhor vai alcançar toda a sua família. E quando eu digo família, eu digo pai, irmão, primo, prima, tios e tias distantes que vocês não viram mais. Porque eles têm que ser salvos, gente. Vocês são família de vocês. Pessoas que vão cruzar durante a vida de vocês, que vão passar por vocês. Essas pessoas também têm que ser salvas. Porque vocês é luz, sal dessa terra, candeeiro colocado no alto para iluminar as pessoas. Vamos iluminar, vamos fazer diferença, gente. Essa é a nossa diferença entre o ímpio e o justo. E aí, para terminar a história, Deus falou, vou te dar algo legal demais. Falei, é mesmo, Deus? Tu vai acertar um negócio lá para mim? Ele falou, não. Vou mandar um amigo, um negócio. Não. Eu falei, beleza, aceito, não sei o que é. Ele falou assim, entra no teu quarto e canta. Eu falei, é mesmo? Canta. E realmente, gente, eu entrei no quarto. Eu não sabia a letra, eu não sabia nada. Mas foi muito forte. Eu comecei a cantar. E apenas um refrão que Deus me fez lembrar, que o Espírito Santo colocou na minha boca, tirou toda a minha angústia. Glória a Deus. A música, ela falava o seguinte: quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Todo mundo de pé, vamos cantar para o Senhor. Vamos encerrar aqui dando glória a Deus. Aquele que nos sustenta, faz aquilo que o homem não pode fazer por nós. Que deu seu único filho para morrer no nosso lugar. Ele é o nosso sustento todos os dias. Nem só de pão